Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Post. Eles falam mais uma vez de jogo Nascimento, que é o nosso tradicional informativo diário para índices internacionais, válido para esta terça-feira, 21 de janeiro de 2014. Lembrando que este informativo é patrocinado pela nossa aplicação, a nossa app, disponível aí para Android, para iPhones e também para o seu computador, nossa versão web, para que você possa aí fazer o download e instalar no seu escritório do seu computador. E lembrando que você poderá aí desfrutar da nossa aplicação durante 10 dias gratuitamente. Ok, vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma sessão, um pregão aí de terça-feira bastante tranquilo. Vemos que às 9 da manhã nós temos aí o índice de condições atuais da economia alemã, também percepção econômica na Alemanha, percepção econômica na zona do euro. Essas as principais notícias de mediano impacto aí para a sessão europeia. A sessão americana, às 10 da manhã, tendências nos pedidos da indústria na Inglaterra, às 12h30, vendas de manufaturados mensal e também vendas no atacado mensal para o Canadá, nada mais, bastante light aí a sessão americana. E na sessão europeia temos aí às 22h30 a percepção do consumidor para a Austrália, índice de preço ao consumidor, IPC trimestral, IPC da média ajustada trimestral também. Essas as principais notícias para esta terça-feira. Vamos começar então aqui pelo Standard & Poor's, lembrando que esta segunda-feira, dia 20, foi feriado nos Estados Unidos, dia aí de comemoração do senhor Martin Luther King. Vemos que o Standard & Poor's se manteve totalmente lateral, não apresentando nenhuma oportunidade aí de negociação. Agora vamos esperar nessa terça-feira com a abertura aí do Wall Street. O Wall Street que realmente vem nos dar aí algumas oportunidades e com movimentos verticais nesses índices americanos, tendo em consideração que de momento seguem totalmente laterais, movimento esticado, tendência madura, poderia ser inclusive etapa 3 aqui no diário, em múltiplos tetos, já veremos. No 4 horas vejam que segue aí já lateral a 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas de 4 horas aí, totalmente lateral, praticamente um dia, né? 24 horas ou um dia, totalmente lateral este Standard & Poor's. Já o Nasdaq com um comportamento um pouco mais claro, vemos que no diário é muito mais evidente o possível pivôzinho de alta, cumprido com a condição de formação, entraria na etapa 2 para fazer aí teste dos 3.608 no diário. No 4 horas esperaria um seguinte milho maior, uma correção mais profunda e um seguinte milho maior para pensar em compras neste Nasdaq por aqui. Já o Dow Jones, vemos o Dow Jones no semanal, cumprido com a condição de formação do pivô. Agora entraria a etapa 2, a etapa de desenvolvimento desse pivô, no qual levaria a testar novamente o topinho aí dos 16.534, uma vez que romperia aí, poderia chegar aos 16.700 pontos. Este Dow Jones no diário, importantíssimo que volte a testar o topo, ou que execute esse padrão de continuação altista. Isso é uma consolidação altista, um triângulo altista que temos aqui, poderia seguir e voltar a testar o topinho. Este Dow Jones é uma famosa figura padrão de continuação altista neste Dow Jones. Seguimos. Vamos com os índices europeus, vamos para o DAX 30. DAX 30 no diário, vemos que a correção ainda é ordenada e poderia apresentar um pivô, não? Desenvolver esse pivô, porque já cumpre com a condição de formação do mesmo. Estaremos esperando o desenvolvimento da etapa 2 e logo voltar a testar, inclusive chegar até os 10.000 pontos neste DAX 30. Vemos que no 4 horas pode ser apenas uma etapa de reseteio. Aqui é uma possível P-Formation, o seguinte milho maior do fundo ascendente poderia ser uma oportunidade de compras para este DAX. Seguimos com o K40. O K40 vemos que está tratando de romper e confirmar a ruptura desta zona de resistência que vai dos 4.325 aos 350. Deve fazer a ruptura dessa região para entrar em zona fluida até os 4.500. No diário temos uma correção ordenada, possível pivô de alta, deve entrar agora em desenvolvimento com breakout dos 350 para pensar em alguma operação compradora neste índice francês.
Já o AUS 200, o índice australiano, esse AUS 200 tem dupla conotação, ou seja, no semanal pode seguir caindo, ainda que essa correção for profunda, não deixa de ser um topo descendente. Aqui é um possível ombro, cabeça, ombro, deve fazer a ruptura, romper a linha clavicular e talvez visitar os 5.000 pontos novamente. Este índice australiano. No diário, vemos que tem a possibilidade de que esse seja um fundo ascendente e que venha a apresentar este movimento, fazer o teste aí dos 5.285. Se romper, os 5.323 seria o seguinte objetivo para este índice australiano. Seguimos com o FTSE, o índice de Londres. O FTSE vemos que está aproximando-se muito desta resistência dos 6.800. Se fazer a ruptura, 6.862 pontos poderia ser uma oportunidade de vendas, de compras, melhor dizendo, por aqui. Porém, atenção com os 6.800. Essa é uma consolidação altista. Acima dos 6.800 pontos poderemos ser compradores deste FTSE no diário. E finalizando, vamos com o índice japonês, o índice de Tóquio. O índice de Tóquio vemos que segue totalmente lateral. No semanal a correção ainda poderia apresentar um mínimo maior, deixando uma cauda longa aqui, respeitando os 15.384 abaixo desses níveis. Você poderia pensar em alguma operação vendedora. No diário segue totalmente lateral, aqui um possível grande ombro, cabeça, ombro. Aqui estaria o ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, pronto para executar. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para índices internacionais. Sou o Rio Grande do Sul. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.